Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos o nosso Evangelho do Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: Pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E nós vamos falar hoje sobre a riqueza do Espírito. Mestre Jesus nos mostrando o sentido da vida, ser rico para Deus, né? E não ser rico para os homens, não é ter, e sim ser uma pessoa melhor, adquirindo qualidades melhores, não é? Adquirindo virtudes que ainda não trabalhamos, temos, mas ainda não trabalhamos devidamente, não é? E um dia, um homem que acreditava na vida após a morte e que valorizava o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um materialista, convicto, não é? Uma bela mansão, numa cidade europeia. E depois da ceia, o anfitrião convidou o hóspede para visitar a sua galeria de arte e começou a enaltecer os bens materiais que possuíam de maneira muito soberba, não é? Falou que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que consegue acumular durante a sua vida na terra. Exibiu escrituras de suas propriedades, joias, títulos, enfim, valores diversos, né? E o outro homem, né? Depois de ouvir e observar tudo calmamente, o hóspede falou da sua convicção de que os bens da terra não pertencem de fato, não nos pertencem de fato, não é? E que mais cedo ou mais tarde teremos que deixá-los aqui. Os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais, as nossas virtudes, as nossas conquistas morais, e não as posses terrenas que são sempre passageiras. No entanto, o materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo ali, e que não havia ninguém no mundo capaz de provar de que todos aqueles bens lhe pertenciam. Diante de tanta teimosia, o hóspede propôs-lhes um acordo. Já que é assim, voltaremos a falar do assunto daqui a 50 anos, está bem? Aí ele disse, olha, mas daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, pois já estamos com 65 anos de idade, não é? E o hóspede respondeu prontamente. É por isso mesmo que podemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo passou, não é? Que tudo que passou pelas suas mãos, mas na realidade nada disso lhe pertence de fato, né? Chegará um dia que você terá que deixar todas as suas posses materiais e partir levando consigo suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. Essa nós levamos conosco, não é? Só então poderá avaliar-se se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando as obras de arte ostentadas nas paredes da sua galeria e uma sombra de dúvida pairou em seu olhar antes tão seguro, não é? E uma voz silenciosa, íntima, não é? Lhe perguntava, que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em uma mansão ou em um casebre? Se comprou roupas sofisticadas ou num bazar beneficente? Se bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro? Se comeu em pratos finos ou numa simples marmita? Se pisou em tapetes caros ou sobre o chão batido? Se teve grande reserva financeira ou viveu com um salário mínimo? Que diferença fará isso tudo daqui a 100 anos? Absolutamente nenhuma. No entanto, o que você fizer do seu tempo aqui na Terra
fará muita diferença em sua vida. Não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Né? Então, essa é a verdadeira, desculpem, a verdadeira riqueza do espírito. Tudo aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso empenho em querer nos melhorar, em querer progredir espiritualmente. Essa é a nossa verdadeira riqueza. E ele não entendia isso, não é? Assim como muitos ainda não entendem, não é? Que a verdadeira riqueza é a nossa moral elevada, é o ser melhor, ser íntegro, ser honesto, ser capaz de realizar coisas muito melhores, não é? Então, e para isso tudo nós precisamos de quê? De um estado de espírito positivo, que também é um tipo de riqueza, porque nós construímos dentro de nós coisas melhores, coisas altruístas, que vão fazer com que a gente se eleve sempre, não é? Então, e tenhamos uma percepção mental mais positiva a respeito de tudo na vida. E assim nós vamos melhorando o nosso interior, vamos percebendo que somos verdadeiras obras-primas de Deus, porque nos conhecendo, nós buscamos novos propósitos, nossa natureza, nossa própria essência, nós passamos a conhecer, a querer nos conhecer cada vez mais, saber as nossas virtudes, as nossas potencialidades e enfrentar os nossos obstáculos internos, não é? Que nos proíbem assim de progredirmos, de realizarmos coisas melhores, e porque nós temos lá muitos obstáculos internos, então temos que trabalhar tudo isso dentro de nós e descobrir. E como que a gente faz isso? Eu sempre falo, né? Procurando mentalizar, ter aquela conversa com Deus. Pare lá por 5, 10, 15 minutos todos os dias. Mentalize, deixe o seu pensamento seguir, dar curso, não é? E assim, aos pouquinhos, a gente vai passando a nos conhecer melhor, a conhecer a nossa verdadeira essência e como nós somos intimamente e as nossas potencialidades, porque nós somos como livros, não é? A cada dia a gente vai escrevendo um roteiro, uma página, e essas páginas, muitas delas, ficam inacabadas, porém, nós voltamos, né, nas nossas vidas e vamos lá percorrer esse livro, vamos ler esse livro novamente. E aí a gente vê que tem algumas páginas que estão inacabadas, e aí a gente vai procurando preencher, e é exatamente dessa forma que a gente vai preenchendo, né? E lembrar também que todos nós somos livros diferentes, por isso que o outro a gente tem que ler de uma outra forma, não é da mesma forma que nós lemos o nosso próprio livro, não é? É por isso que nós necessitamos mergulhar nas profundezas do nosso mundo interior, para nos conhecer, né? Para nos enriquecer, fortalecer o nosso espírito. E dedique um tempo à oração, a ficar 5, 10, 15 minutos aí em silêncio, conversando com Deus. A oração é um verdadeiro pilar para a espiritualidade, muito forte, e que nos leva, nos remete a Deus, não é? Então, mergulhe em você mesmo, vale a pena, né? Porque quando oramos, nós falamos com Deus. E nesse silêncio, nós não vamos fazer oração, nós vamos conversar com Deus. Nós vamos escutar o que Ele tem a nos dizer. Nós já falamos demais. Então, a hora de silenciar a nossa mente e escutar o que Ele tem a nos dizer. Porque Ele vai mostrando para nós
tudo aquilo que está lá escondidinho dentro de nós e que muitas vezes a gente não quer ver, né? Não queremos ver de jeito nenhum, mas é necessário. É aí que a gente se descobre, é aí que a gente se melhora, não é? E faz um bem enorme ao nosso espírito. Tente, experimente, você vai ver que faz muito bem, tá? E é uma maneira também de alimentarmos o nosso espírito, de fortalecer o nosso espírito. Então, vá lá, experimente, tente. São alguns minutinhos por dia, vale muito a pena, tá bem? Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.